Olha, nosso convidado hoje aqui no Jornal 96 é o deputado estadual Dr. Bernardo do Avante, ele que também é presidente da Frente Parlamentar Municipalista da Assembleia Legislativa. Bom dia, doutor Bernardo. Bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes da 96 FM. Estamos aqui para tratar de um assunto que tem causado uma grande celeuma, não é? A questão do antigo PROAD e agora PROED. Pois é. Veja bem, Diógenes, inicialmente eu gostaria de contextualizar para que os seus ouvintes entendam o que de fato está ocorrendo. Em 2012 foi criado o PROAD, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial. Com o PROAD, se criou no Rio Grande do Norte, nós chegamos a um nível de 45 mil empregos na indústria no estado. Com o passar do tempo, os estados vizinhos ofereceram benefícios maiores do que o PROAD oferecia. E aí hoje o nível de emprego no Rio Grande do Norte na indústria, nós caímos de 45 para 23 mil empregos. E aí vem o PROED. Quais são as diferenças entre o PROAD e o PROED? Não é só a questão de aumentar o benefício, que antes no PROAD era de 75% de isenção. Na Grande Natal, Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo e Extremóis, isso aumenta para 80%. Mossoró, de 80% até 85%, e nos demais interiores, de 85% até 95%. O governo, com isso, tenta fazer o que os outros estados vizinhos fizeram, que é tentar interiorizar o turismo, que não é uma coisa fácil, mas com estímulo é uma tentativa de fazer isso. Quer dizer, não só o turismo, também a indústria. Aliás, né? O turismo não, a indústria. A indústria, né? Tentar interiorizar a indústria, que não é uma coisa fácil, existem gargalos, existem algumas coisas como, por exemplo, a questão da água. Mas, por exemplo, a indústria calçadista, ela foi toda embora do estado. E a indústria calçadista não depende de água. Eu sou de uma cidadezinha chamada Almino Afonso, vizinha a Catolé do Rocha, da Paraíba, que hoje é um polo grande nessa área de, por exemplo, tem muitas empresas calçadistas, e que é uma coisa interessante, eu fui inclusive lá ver, que não depende de água. Então, veja bem, o fato é que o PROED, além do benefício financeiro, ele vem atender uma coisa, porque eu tive o cuidado de ir na SEDEC, conversar com o técnico da CEPLAN, ele vem atender... SEDEC é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Ele vem atender uma recomendação da Secretaria do Tesouro Nacional para que o Estado possa se habilitar naquele plano Mansueto de recuperação fiscal, que possivelmente trará para o Rio Grande do Norte um crédito, um empréstimo de em torno de 1 bilhão e 200 milhões para resolver a questão fiscal do Rio Grande do Norte. É uma exigência que se faça, não necessariamente o PROED, mas tem uma coisa dentro do PROED que é uma exigência da Secretaria do Tesouro Nacional. Qual é essa exigência? O benefício no PROAD, ele era um benefício financeiro. Você tinha uma indústria no Rio Grande do Norte e você apresentava a fatura e o Rio Grande do Norte pagava aquela fatura correspondente ao benefício. A gente chamava de benefício financeiro. Isso gerava tempo, ela tinha que calcular quanto era, tal e tal, o Estado tinha que avaliar para poder pagar. No PROED é diferente, que o benefício ele é fiscal. Ele é pago, se faz um desconto mediante o crédito presumido que aquela empresa tem. Isso. Ele estuda o faturamento, então é uma coisa de imediata que facilita as coisas. Isso é uma coisa também importante e uma exigência da Secretaria do Tesouro Nacional. No PROAD, como eu já falei, nós tínhamos 45 mil empregos, caímos para 23 mil empregos. Empresas estavam indo embora do Rio Grande do Norte. Eu tive o cuidado de conversar com o Pedro Lima, um técnico da SEDEC, exatamente para eu quero ouvir os dois lados da história. Não é o fato de ser presidente da Frente Parlamentar Municipalista por si só que eu vou defender algo que eu não tenho conhecimento de causa. Foi embora recentemente do Rio Grande do Norte Alpargatas, Ambev e Gerdau. As empresas têxteis santanenses, Vincu e Guararapes estão no Rio Grande do Norte, mas parte da sua produção foi transferida para o Ceará. Eu conversando com um técnico lá, ele me disse que Jucurutu tem 600 milhões de toneladas de ferro. E nós não temos, o Ceará não tem um grama de ferro e tem uma siderúrgica. Porque lá não é 99%, não, é 100% de isenção apenas para gerar emprego. Então a gente precisa tirar esse assunto do debate político, que eu acho que o debate político na Assembleia ele é legítimo, mas a gente trazer para um debate que
na reunião que eu tive com os prefeitos, só para concluir, eu fiz uma proposta que foi acatada lá, é que não se acabe o PROED, porque acabando não volta para o PROAD, zera a isenção, então todo mundo vai embora daqui. É o governo fazer o que o decreto do Pernambuco que Ladrilho fez, fazer a compensação financeira e devolver aquilo aos municípios. Tá, deixa eu colocar algumas coisas aqui. Em primeiro lugar, ontem a gente até entrevistou um colega seu aqui, que é o deputado Tomba, e esse decreto legislativo da Assembleia questiona a constitucionalidade do decreto da governadora. Segundo ele, a Constituição Estadual estabelece que qualquer mudança nessa questão fiscal precisa passar por lei e não por um decreto da governadora. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão financeira. Os prefeitos apontam perdas de 80 milhões de reais por ano nessa questão do PROED. Então eles querem uma mudança nesse cálculo, que o governo, por exemplo, dê o benefício em cima da parte dele, da parte fiscal referente ao Estado, e que preserve a parte dos municípios. E o terceiro ponto que o senhor fez referência aí, eu acho que é importante também questionar, é que, segundo Tomba, não volta, não zera se esse PROED for suspenso. Continua em vigor o PROAD. Então, são esses 3 pontos que eu gostaria que o senhor comentasse. Veja bem, eu vou começar pelo último para tentar. A questão, o PROAD ele tinha tempo, começo e fim. Ele se expirou no dia 31 de julho. Então acabou. Tanto é que o PROED começou no dia 26 de julho, foi editado o decreto. O governo falhou, é bem verdade, porque deveria ter aberto um diálogo com os municípios, com a própria Assembleia. Tem uma diferença importante, que o PROAD foi projeto de lei aprovado e discutido na Assembleia, e nisso Tomba tem razão, diferentemente do PROED. Mas o que é os técnicos da CEPLAN e da SEDEC, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, dizem? É que eles aderiram, e a lei permite, a um decreto igual a este do Pernambuco, e foi aprovado pelo CONFAS, pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. Então eles alegam que está totalmente dentro da legalidade. Mas o senhor acabou, o prazo expirou. O PROAD expirou. O que pode se fazer é criar uma nova lei. A primeira coisa é isso. A segunda coisa a primeira coisa que você falou... A perda dos prefeitos. A perda dos prefeitos. De mais de 80 milhões bem, eu tenho dados por aqui, ano. Eu tenho conversado com alguns prefeitos. O que o governo pediu, e os prefeitos concordaram, é que amanhã, ao invés de se aprovar na Assembleia, fazer isso, é que amanhã, dia 11, vai ser feito um estudo do impacto financeiro real. A governadora ficou dando uma resposta. Vai ter uma reunião amanhã com os prefeitos, com a FEMUR, na federação, e todos os prefeitos vão estar lá novamente, para discutir exatamente qual foi o tamanho da perda e o governo fazer uma proposta. Mas eu tive o cuidado de pegar com a própria FEMURNE. Está lá no site da Federação dos Municípios. Antônio Martins perdeu na minha região, Antônio Martins perdeu R$2.000. Perdeu o que eu digo? A receita de setembro deste ano, em relação a setembro do ano passado, Antônio Martins veio R$2.000 a menos. O Marizal, 6.000, Frutuoso Gomes, 2.000, Lucrécia, 3.000, Almino Afonso, 3.000, Rafael Godeiro, 3.000, Patu, 5.000, Olho d'Água, 4.000, Apudi aumentou 135.000, Caraúbas aumentou 18, Governador aumentou 128, Mossoró aumentou 134.000, Baraúna perdeu 139, talvez pela questão da construção civil, tem a fábrica de cimento. Tibau aumentou 136.000, Grossos aumentou 46.000, Areia Branca perdeu 134, Serra do Mel aumentou 306. Então, houve perda, mas municípios ganharam. Eu acho que houve perda em alguns municípios pequenos, discretas, em municípios menores. Quer dizer, essa perda de 80 milhões não está se concretizando aqui nesses dados que eu tenho da própria FEMURNE, quando você faz um comparativo entre o ICMS de setembro do ano passado e setembro desse ano. Então, a gente não tem um dado ainda concreto disso. É preciso estudar, e a minha proposta é o quê? É que o governo faça a compensação da perda. Em dezembro agora, o governo faria essa compensação. Em dezembro do próximo ano, como a lógica é que a indústria venha para o Rio Grande do Norte, que essa arrecadação aumente. E quem sabe essa perda, segundo o governo, vai ser insignificativa no próximo ano. O governo está em condições de dar compensação numa crise fiscal como essa? Veja bem, deputado Bernardo. Veja bem, com essa situação que está aqui, a meu ver, a perda é muito pequena para dezembro agora. Primeiro que são 4 meses, setembro, outubro, novembro e dezembro. Um município como Frutuoso Gomes, que perdeu R$2.000, a compensação é muito pequena.
Tem municípios que não tem nem compensação, que aumentaram. Então, eu acho que essa história de 80 milhões não está batendo com os dados que a FEMURNE está passando. E esse é o recálculo que a governadora deve apresentar na semana. Com certeza aí deve tem ser um outro isso. ponto que é a questão da constitucionalidade. Via estabelecer uma mudança como essa, via decreto e não por uma lei estadual. É isso aí que o governo do estado alega que pode, porque o CONFAS permitiu que fizesse. Eles alegam que existe uma lei complementar 160 de 2017 e um convênio 190 de 2017 que foi aprovada pelo CONFAS. Então, é possível fazer isso, a adesão. Na hora que o Conselho Nacional aprova, é possível você aderir a um decreto de um estado vizinho. Jardane Lima. Bom dia, deputado. O senhor falava no começo que defende o debate político, que ele é importante, é legítimo, mas na sua opinião o decreto legislativo ele foi precipitado? Eu acho que o decreto é aquilo que eu digo, é legítimo, a política é legítima. 8, 9 ou 10 deputados da oposição assinaram um decreto para acabar o PROED, mas nós temos que ver as consequências disso, né? Eu acho que se existe uma reunião amanhã, onde na reunião anterior, uma comissão de prefeitos, e na reunião seguinte, na mesma hora, em seguida, participaram 115 prefeitos do estado, e ficou acertado que o governo do estado iria dar uma contraproposta para tentar resolver o problema, e antes disso, na Assembleia, levar uma discussão dessa e querer acabar com o PROED, eu acho que não é um bom caminho. É uma coisa, mas é legítimo. O senhor vê uma forma de pressão política? Pressão política, a Assembleia ela é plural. O que os deputados estão fazendo hoje talvez fosse o que Fábio Mineiro estivesse fazendo se estivesse na oposição. Então isso é legítimo, é normal, faz parte do jogo. Eu compreendo. O senhor acompanhou aí como líder da Frente Parlamentar Municipalista os prefeitos nesse espaço de tempo aí que a governadora pediu para apresentar um novo estudo. Teve uma nova reunião, a governadora apresentou algum interesse, alguma proposta nesse intervalo? Ficou agendado para amanhã uma nova reunião e o governo irá fazer certamente. Mas nesse uma intervalo proposta. Vocês não conversaram? Eu pelo menos não participei de nenhuma reunião. Os técnicos do governo do estado estão levantando o impacto financeiro, a FEMURNE também, para que amanhã a gente sente novamente como governo e chegue, se Deus quiser, a um denominador comum. Até o momento, a área econômica do governo fala que não há perdas expressivas, né? Mas, diante da reação dos prefeitos, a governadora pediu esse tempo para refazer os cálculos. Verdade. Se não houver um acordo, doutor Bernardo, deputado Bernardo, se não tiver um acordo, o senhor acha que esse assunto vai ser judicializado e ganha força o decreto legislativo da Assembleia? Isso já ficou acertado na própria Assembleia, porque nós tivemos a reunião, uma comissão de prefeitos com a governadora, e ficou no auditório esperando 115 prefeitos. Ficou acertado na Assembleia lá, que iria ser dado este prazo, e que se não chegasse a um denominador comum, vai ser feita uma ação coletiva, a FEMURNE, com todos os prefeitos, irão entrar com ação coletiva na justiça para tentar rever essa situação. Na época não existia essa questão do decreto da ação na Assembleia. Que o decreto legislativo suspende o decreto do governo, né? Decreto do governo. Se for aprovado. Se for aprovado, suspende o decreto do governo, então se torna inócua, inclusive, a questão de se entrar numa ação na justiça, não há necessidade. Então o senhor acha que o Estado ele pode ficar sem PROAD, sem PROED? Tem essa possibilidade? Sem PROAD, segundo o deputado, já expirou, né? Sem PROAD já está. Eu acho que o bom senso vai prevalecer. Eu acho que a classe política, como eu disse, está legitimamente fazendo um movimento político, é justo, mas eu acho que o bom senso vai prevalecer. Eu acho que os dois lados vão sentar e jamais nós podemos acabar o PROED, e deixar o Estado sem isenção. Nós temos, Diógenes, uma coisa muito emblemática, por exemplo, passamos por isso agora, a questão do QAV de aviação. O governo fez o que os outros estados da região fizeram, né? E as coisas já começaram a melhorar. Então a gente também não pode olhar só para o umbigo, ter um olhar pequeno. Eu acho que nós temos que sentar, municípios, estados, pensar um Rio Grande do Norte maior. Fazer contas, e tentar ver se a gente chega a um denominador comum. Olha, o Gutenberg Silva está perguntando aqui ao deputado doutor Bernardo, é o seguinte, perguntou ao entrevistado se as empresas que adquirirem produtos das indústrias que têm o PROED terão direito ao crédito do ICMS. Eu confesso que é uma pergunta técnica e eu não sei. Né? Não, mas se está em vigor o PROED... Pela lógica, se está em vigor o PROED, sim. Pela lógica, sim.
Só né? o decreto legislativo suspender. Foi suspendeu. Aí esse crédito fica suspenso. Espero a gente ter respondido a resposta do ouvinte, né? Doutor Bernardo, nesse finalzinho da nossa entrevista, a matéria do decreto legislativo está na Comissão de Constituição e Justiça, né? Depois segue para Finanças e dependendo dessa reunião amanhã, ninguém sabe se chega ao plenário, né, deputado? É possível que se chegue, eu espero, e como presidente da Frente Parlamentar Municipalista, o que eu defendo é que não haja prejuízos para os municípios. Eu acho que, uma vez levantados os dados, a diferença não é tão grande quanto se fala. Não existe isso de 80 milhões. Eu tive o cuidado de ver, por exemplo, o ICMS desse ano dos municípios em relação ao ano passado, quando a gente pega os dados da FEMURNE, foi 3 milhões a menos. Em setembro, o repasse de setembro para todos os municípios do estado em relação ao ano passado foi 3 milhões de reais a menos. E eu não sei se foi por causa do PROED. Pode, em alguns casos, ter sido, não, às vezes questão é econômica mesmo, né? Essa situação dizem que tá foi, aí, né? Então, os sujeitos estão reclamando mais. Mas né? 3 milhões mês, essa conta não bate com 80 milhões ano. Então, eu acho que precisa se estudar melhor. Olha, eu queria agradecer a presença aqui no nosso programa do presidente da Frente Parlamentar Municipalista, da Assembleia Legislativa e deputado do Avante, deputado doutor Bernardo. Obrigado por sua presença. Eu é que agradeço e estamos sempre aqui à disposição, Jorge. É isso aí.